Vamos entender quais são os 6 sinais que você precisa ficar de olho aí para descobrir se esse é um homem de valor? O que você deve analisar em um homem quando você tá saindo com ele ou conversando? Primeira coisa, essa aqui, Deus, é a primeira coisa que eu olho num homem, tá? Foi uma das primeiras coisas que eu olhei no meu marido quando a gente se conheceu e já comecei a ver bons sinais a partir dali e depois foi progredindo. Então essa é a primeira coisa que você precisa olhar num homem, anota aí. Se ele tem ambição na carreira, se ele tem preocupação em construir carreira e construir patrimônio. Quando eu tô falando disso aqui, não é porque você vai se apossar disso, tá? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver, até porque as coisas dele são dele, as suas são suas, claro, um dia se vocês casarem junto, enfim, mas não é sobre isso. É pra você descobrir a postura interna dele. Veja que eu falei de ambição, não falei nem de bens. Às vezes o cara pode ter muito dinheiro, pode ter carro, pode ter casa, mas ele não tem ambição de crescimento de carreira, de acumular patrimônio. Ele não tem essa postura na vida dele, ele não vai atrás para construir. Então ele não é um homem de valor. Ele ter dinheiro não faz dele um homem de valor. É a postura que você precisa observar. O cara que tá preocupado em crescer, em construir a vida dele, porque aí você vai estar encontrando um parceiro para construir junto com você, para que vocês possam construir uma vida juntos, você tá entendendo? E assim, um cara desse é um cara que não tá à mercê das coisas externas. Uma crise aconteceu, alguma coisa, beleza, o cara tem força suficiente para se levantar e fazer de novo, porque ele tem essa postura dentro dele, essa ambição dentro dele. Então, um cara que quer crescer e que faz o que precisa ser feito, claro, de uma forma íntegra e honesta, né? Não vou nem entrar nesse mérito porque definitivamente a gente não tá falando aqui de ganhar dinheiro a qualquer custo, mas sim de prosperar na vida. Isso já mostra que é um parceiro, né? Que você pode contar ali, que vocês vão poder construir uma vida juntos. Ao mesmo tempo que o homem que tem esse foco, essa mentalidade, ele não fica se preocupando tanto em pegar a mulher. É justamente o contrário, né? O cara que mais tem preocupação em pegar a mulher é o cara que menos se preocupa em construir a vida dele. Ele quer dinheiro e carro e status pra ostentar, pra pegar a mulher, mas ele não tá preocupado em construir a vida dele, patrimônio, carreira, não. O segundo ponto que você precisa olhar é se esse homem ele tem postura de protetor e provedor, ou seja, tudo isso aqui que eu vou te falar tem muito a ver com a energia masculina do homem, tá bom? Mas esse aqui tem mais força ainda, porque essa é a característica predominante da energia masculina. Então observa se esse homem ele tem essa postura de protetor e provedor em todos os ambientes, não só com você. Isso é ponto importante, porque ele até pode se oferecer para pagar a conta, tirar o casaco dele, né, para colocar em você quando você tá com frio apenas para pagar de bonitão ali, mas aí você vai ver a forma como ele trata a mãe, não é legal, ou como ele fala de outras mulheres, também não é legal. O homem que tem essa postura, ele sempre vai querer de alguma forma proteger e prover para quem ele acredita que é mais frágil, digamos assim. E quando eu falo frágil, não é porque você é uma mulher frágil, tá, Deus? Existe toda uma simbologia no sentido de o seu corpo é menor, é mais magrinho do que o do homem, né? O homem tem mais músculo, tem mais gordura, então ele suporta mais o frio, por exemplo, e ele pode puxar uma mesa e tem mais força para te proteger, é mais nesse sentido, tá bom? É muito mais no simbólico, mas não é que você seja fraca, você entendeu o ponto aqui, né? Acredito que você tenha entendido. Então ele vai ter essa postura com todas as pessoas, com a mãe velhinha, ou com o cachorrinho, com o gatinho, ou com a criancinha. E aí é importante você observar, principalmente se essa postura dele se mantém, mesmo quando você fala um não pra ele, quando você dá uma negativa, por exemplo, de você não aceitar ir pra casa dele depois do encontro. Ele continua com essa postura? Se ele continua, provavelmente é porque isso é dele. Se ele não continua, se ele foge, some, dá migué, fica bravo com você, reclama, dá piti, isso significa que não tem postura de provedor e protetor nenhum, que ele tava fingindo só pra pegar você. Então cuidado com isso. Terceiro, o homem de valor tem um corpo forte. E talvez algumas pessoas não concordem comigo, talvez algumas concordem, mas minha deusa maravilhosa, olha só. O homem de valor é um cara que tá preocupado em se cuidar integralmente. É um homem que quer ter disposição, que quer ter energia, que quer ter saúde, que quer, eventualmente, em algum momento, poder resolver um problema ali na força do braço, se precisar. Quer ser útil e quer poder dar conta de problemas que possam surgir ali. Então, esse homem, ele vai se preocupar em manter um corpo forte. Não necessariamente ser um fisiculturista de academia, mas ele vai precisar construir força.
força. Até porque, quando ele se preocupa em fortalecer o corpo dele, ele está fortalecendo a mente ao mesmo tempo. O que nos leva para o nosso próximo ponto, que é ter uma mente forte. Esses dois estão bem atrelados, porque quanto mais o homem trabalha o próprio corpo, mais ele vai trabalhando a própria mente também. Então ele constrói habilidades como disciplina, persistência, perseverança, foco, resistência, e tudo isso, além de ajudar ele a construir esse corpo forte, ajuda ele a ter domínio emocional, a conseguir lidar com questões da vida dele, ajuda ele a não colocar uma mulher no pedestal. Um homem de mente forte, ele tem um bom coração. Quando tiver interesse por uma mulher, ele vai fazer questão de demonstrar, mas ele não vai se permitir ser feito de besta, ele não vai se permitir ser feito de trouxa, ele jamais vai colocar a mulher no pedestal, justamente porque isso rebaixaria o valor dele, colocaria ele lá no chão, e ele não se submete a esse tipo de coisa. Quinto ponto que você precisa prestar atenção, e esse aqui é a reintegração da energia feminina do homem, tá bom? Porque um homem de valor, ele tem posse de sua energia masculina, ele está bem instalado em sua polaridade masculina, mas ele reintegrou o feminino dele. É justamente por isso que ele tem valor, porque a partir disso, ele consegue se conectar com você, mulher, e com outras pessoas ao redor dele. Então esse quinto ponto aqui é a reintegração do feminino dele, e isso vai se manifestar na boa relação que ele tem com a família. Deusa, isso é muito importante, jamais negligencie isso. Quando eu falo boa relação, não significa que ele vai abaixar a cabeça para pai e mãe, porque tem alguns pais e algumas mães por aí que só por Deus, né? Não é o filhinho da mamãe, não é aquele que vai fazer tudo que a mãe quer, que não vai discordar, que não vai falar nada, mas também não é aquele filho que fala mal dos pais, que nunca vê, que não tá nem aí. É o homem que nutre respeito e admiração pelos pais, que se a mãe precisar de algo, o cara vai estar ali para fazer, vai estar ali para suportar, para dar assistência. É o cara que dá a vida pela mãe, mas que não abaixa a cabeça para tudo que ela fala, porque é um homem adulto, sabe de suas escolhas e decisões, banca as próprias escolhas e decisões e não vai abaixar a cabeça para a mamãe. Ele respeita a mãe, ele ama a mãe, ele dá a vida por ela, mas ele não se submete a desejos e caprichos que eventualmente algumas mães podem ter. Ele tem respeito, ele honra, e é isso que você precisa observar nesse homem para perceber se ele é um homem de valor. E aí, meu Deus, o sexto e último ponto, que é um ponto bônus, esse aqui é consequência de todos os outros. Só que, eventualmente, se você não conseguir observar os outros e conseguir observar esse aqui, isso já vai te demonstrar uma certa validação, digamos assim, você pode confiar um pouco mais, né? Que é o cara que tem mulheres atrás dele. E quando eu falo mulheres, não é simplesmente que a mulher quer ficar com o cara, porque, óbvio, se ele for muito bonito ou muito rico, vão ter mulheres atrás dele. Mas é aquele homem capaz de despertar admiração em outras mulheres. Que você sabe que outras mulheres sentem orgulho dele, o admiram, o apreciam pelo homem que ele é. E que sim, vão de repente querer ter um relacionamento com esse homem. E por que isso acontece? Justamente porque esse homem é valioso. Ele não se encontra tão facilmente por aí, né? Então quando um homem desse aparece, tenha certeza que vai ter mulher de olho também. E meu amor, se esse conteúdo fez sentido pra você e você agora tá pensando assim, Gabi, entendi, faz sentido, mas como que eu faço pra encontrar esse homem de valor então? Se você quer encontrar esse homem, se você deseja, se você quer um relacionamento com um homem de valor e sem ficar dependendo da sorte pra isso, né? Você quer saber exatamente o que pode ser feito ali no seu caso, você precisa participar do meu evento que está acontecendo nesses próximos dias aí, que é a Jornada da Deusa. Esse evento é justamente para te ajudar a conseguir um relacionamento com um homem de valor sem depender da sorte. Lá eu vou te mostrar o passo a passo prático que eu apliquei na minha vida para conseguir esse relacionamento, que as minhas alunas estão aplicando e que está fazendo com que elas consigam relacionamentos com homens de valor. Então você não pode deixar de participar desse evento maravilhoso que está acontecendo, que vai ficar disponível por pouco tempo, tá? Então vem! A inscrição é gratuita. Eu vou deixar o link aqui em cima para você vir com a gente, garante a sua vaga e participar dessa jornada. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber. É muito importante a sua opinião para mim, tá bom? Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.